se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse versículo, ele estava se referindo ao fato de que Deus ia dar tudo o que eu queria porque ele está do meu lado? Ou será que Deus escreveu esse versículo pensando nos meus inimigos? Tipo, se Deus é por mim, Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. E os meus invejosos irão, sei lá, ser destruídos? Não, eu acho que o apóstolo Paulo estava querendo escrever uma música de funk, chamada de música consciente hoje em dia, onde o fato de Deus estar ao meu lado, ele me permite ter coisas de luxo, por exemplo. Meu nome é Thiago Lima e hoje é dia de teologiar. E no vídeo de hoje eu queria trazer um pouco mais sobre essa frase de para-choque de caminhão e tentar junto com você compreender o que esse versículo realmente quer dizer. Gente, não esqueça de se inscrever, curte, compartilha o vídeo aí e ajuda na divulgação, beleza? Bora pro vídeo. Eu fico de cara com o número de versículos que são colocados fora do contexto, onde dizem algo que o autor não quis dizer ou que eles são usados no momento que não era para ser usado. Um exemplo disso, fotos sensuais na internet com versículo bíblico. Isso não faz o mínimo sentido. Mas hoje o versículo que eu queria destacar está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de estudar com você um pouco mais sobre esse conteúdo para a gente entender o que o apóstolo Paulo realmente quis dizer com aquilo. O capítulo 8, assim como os capítulos 5, 6 e 7, eles estão inseridos dentro de um contexto muito parecido, tanto que eles tratam da justificação do crente, que se dá através de Cristo Jesus. O versículo 1 do capítulo 8, por exemplo, ele começa dizendo o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, logo houve uma justificação. Se houve uma justificação, essa justificação é pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso fica muito claro no livro de Romanos. Então a gente não vai se delongar falando sobre a justificação, mas o que a justificação tem a ver com o versículo em questão. O tema central, a justificação, como eu já falei, ela tem uma participação nesses capítulos, 5, 6, 7 e 8, de uma forma bem interessante, principalmente no seu final. Eu vou ler os finais aqui para vocês e eu quero que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os 4 capítulos, eles falam da mesma coisa. Os 4 versículos dizem que nós somos pecadores, os 4 versículos dizem que nós fomos justificados, os 4 versículos falam que nós somos justificados em Jesus Cristo e que nada nos separa desse amor. Essa justificação que está em Cristo, segundo o versículo 37, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Aí quando o apóstolo Paulo inicia o verso 31, ele faz uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? À vista de que coisas? Do que o apóstolo Paulo está falando? O que é esse contexto aqui? Isso tem um contexto por trás? Claro que tem, sempre tem. À vista do fato de que eu sou um pecador. À vista do fato que ser um pecador, isso implica na minha morte. À vista do fato de que essa punição seria justa para mim. À vista do fato que Deus me amou. À vista do fato que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. À vista do fato de que Jesus me justificou. À vista de que por esse motivo já não há mais condenação. Porque eu estou
em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse no versículo 1. Então essa pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui é uma pergunta retórica. É como se ele estivesse perguntando basicamente assim, qual é a conclusão de tudo isso? O que se conclui de tudo isso? E a resposta dessa pergunta não está só nos versículos seguintes, como está nos versículos anteriores. Eu vou usar as palavras de um comentarista aqui para descrever mais ou menos o que significa isso. Ele realçou que a única coisa de que o pecador necessita acima de todas as coisas é estar bem com Deus, e que esse bem-estar não é obtido pelo esforço ou mérito humano. Essa inestimável bênção é o dom gratuito de Deus, e só há um caminho para a obtenção, a saber, pela fé. Se Deus, através de Jesus Cristo, foi quem me justificou, quem pode dizer o contrário? Quem pode duvidar disso? Quem que pode me acusar, por exemplo? Ninguém! Esses versículos não têm nada a ver com o fato de Deus tá me oferecendo um sucesso material. Isso não tem nada a ver com pseudo-inimigos, isso não tem nada a ver com inveja, isso não tem nada a ver com comprar tudo que eu quero de luxo pela vida. Paulo está dizendo que Deus, ao entregar o seu filho como sacrifício vivo, isso foi suficiente para me justificar. E nada pode dizer ao contrário. Nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem mesmo os anjos, nem mesmo o futuro, nem mesmo o presente, nem a altura, nem a profundidade, nada. Nada pode me separar do amor que há em Cristo. Ah, Thiago, então quer dizer que todo mundo já foi justificado. Só é justificado aquele que entendeu que por si só não consegue ser justo diante de Deus e que necessita algo mais. Esse algo mais é o sacrifício de Cristo. Se você crê nessa verdade, então sim, você já foi justificado também. Como eu sempre digo, a salvação ela não tem nada a ver com igreja, ela não tem nada a ver com batismo, ela não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com santos, não tem nada a ver com obras, não tem nada a ver com orixá, não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com nada a não ser a graça de Deus. O favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, para que cada um que cresce nessa verdade fosse justificado. Justificado como? Pela fé. Estou confiando nessa verdade. Então, gente, para de citar versículo fora de contexto. Leia a Bíblia. Se você não está entendendo o que você lê, peça ajuda. Existem várias pessoas de confiança que podem ajudar vocês a compreenderem a palavra de Deus. Menos os testemunhos de Jeová. Aí também tem os Mormons, aí tem também os pentecostais, alguns, né? Os neopentecostais todos, né? Mas tem os adventistas. Adventista não, adventista talvez não. Não, adventista também, não dá. Procurem alguém que possa te ajudar com a palavra de Deus. Eu me disponibilizo a te ajudar quando você tiver alguma dúvida, a você entender o que a palavra de Deus realmente diz, o que está por trás do que cada autor escreveu. Como Deus inspirou essas pessoas a escrever o que eles escreveram. Mas mais que tudo, peça ajuda a Deus. Só Ele pode te ajudar a compreender a mensagem escrita na palavra de Deus. Só Ele pode te ajudar, através do Espírito Santo, a te convencer de que o que está escrito lá é verdade. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero ter te ajudado, ou pelo menos feito você refletir um pouco sobre esse tema. Não deixe de curtir, compartilhar, né? Dá uma ajuda pra gente aí se inscrevendo no canal e ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus pela internet. Que Deus te abençoe e até o próximo.